Hoje eu vou falar de um dos problemas mais sérios que a construção civil vai viver nos últimos anos. Você que é profissional, arquiteto, engenheiro, está se formando nesse mercado ou já tem alguma experiência nesse mercado, eu vou te falar de uma das coisas que eu tenho tido mais receio dos últimos tempos. Eu estou falando sim da inteligência artificial e dos processos tecnológicos com o aumento da demanda que tem acontecido nesse mercado. Eu tenho me perguntado o que está acontecendo, como que hoje a gente vai conseguir se adaptar a tanta tecnologia, tanta informação, e vem aquela pergunta: será que a tecnologia vai abraçar e vai tomar o nosso lugar? Então hoje a gente vai tratar sobre isso. Fica até o final desse vídeo. Se você chegou até aqui, compartilha, curte, comenta, se inscreva nesse canal, que é um canal para você que está começando na engenharia, que está começando na arquitetura, a entender as demandas reais desse mercado na construção civil e a saber se posicionar como um profissional que vai se adaptar ao futuro. Então vem comigo que a gente vai conversar muito sério sobre isso hoje. Eu começo esse vídeo falando sobre uma entrevista que eu ouvi do Elon Musk conversando sobre como ele contrata pessoas, e isso marcou muito e me deu um certo receio, porque a gente hoje vive o sistema e a era do microconteúdo. Sim, microconteúdo são aqueles reels, stories, são shorts no YouTube, e toda essa geração hoje tem tido cada vez menos paciência e menos desejo de se aprofundar em algum assunto. O que a gente tem visto também em muitos podcasts são os assuntos de forma tão generalista sendo discutidos ali numa mesa, trazendo um certo entretenimento e gerando essa atenção e essa atratividade para esse público, que raramente eu tenho visto profissionais, sejam na área da engenharia ou na área da arquitetura, discutindo processos de construção de jornada de forma aprofundada. A gente cada vez mais entra no chat GPT, pesquisa ali, faz uma pesquisa simples sobre qualquer assunto. Na primeira frase que o chat já responde, a gente já se acha como alguém que tem um conhecimento suficiente para sair discutindo sobre determinadas coisas. E isso tem sido para mim algo desafiador. Cada vez mais a enxurrada de informações, a enxurrada de processos tecnológicos que tem invadido esse mercado, tem confundido e desvirtuado essa geração na retirada do foco do profissional em se desenvolver naquelas áreas que ele tem mais aptidão. Hoje, cada vez mais, tem uma urgência de você saber de tudo um pouco. Só que ninguém hoje consegue ter um nível de profundidade e de especialidade que deveria ter para se posicionar no mercado em que a construção civil, cada vez mais, você tem um acréscimo e um aumento de tecnologia e uma queda e uma diminuição da qualidade de profissionais que precisam estar capacitados para desenvolver, para administrar e para direcionar a construção civil do futuro. Nessa entrevista que o Elon Musk fala, ele fala algo que eu achei extremamente disruptivo. Ele vai dizer que quando ele entrevista uma pessoa, e aqui está um ponto muito importante nesse processo, ele pergunta não sobre o diploma, não sobre as experiências profissionais que essa pessoa tem, ou não sobre os lugares que ela estudou. O Elon Musk, um dos caras mais visionários da humanidade, vai dizer que ele, conversando com essas pessoas, ele vai perguntar quais foram os problemas reais que as pessoas enfrentaram durante a sua jornada profissional. E isso, numa entrevista, é extremamente disruptivo. A gente vê naturalmente aquelas perguntas que já são estratégicas, que já são clichês no mercado. Quais são os seus maiores defeitos? Quais são as suas melhores características? Quais são as suas expectativas sobre a empresa? E aqui o Elon Musk, ele desmonta, ele desconstrói esse paradigma. Ele vai dizer que quando as pessoas, de fato, resolvem problemas, elas sabem realmente o lastro das soluções. E ele vai dizer que essas pessoas que, de fato, resolvem problemas são pessoas que se destacam e se diferenciam em se aprofundar nas suas características profissionais. E é aqui que está a questão. Hoje, cada vez menos, com o avanço tecnológico, parece que é algo paradoxal. Já dizia Einstein, vai chegar um tempo em que a tecnologia vai ser tão grande, tão avançada,
que as pessoas vão ser idiotas. Foi isso que o Einstein falou. Com o avanço desses próprios sites, sistemas de entretenimento, aplicativos, redes sociais, cada vez mais as coisas estão banalizadas. E é por isso que aqui, agora, nesse momento, eu te parabenizo por chegar até aqui nesse vídeo. A gente hoje não consegue ter uma atenção maior do que 8 segundos. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já é um profissional disruptivo. Eu tenho absoluta certeza que você já se destaca no seu mercado, porque esse canal é para pessoas que de fato procuram se aprofundar em assuntos técnicos, em terminologias, que querem aprender de fato a dominar um sistema e não a serem direcionados a conhecerem a superficialidade de todas as coisas. Então, voltando à questão, por que que eu hoje começo falando sobre a minha preocupação dessa enxurrada de informações, e eu vou citar algumas características que vai te diferenciar como profissional nesse mercado. Eu digo que o Elon Musk, quando fala qual é o seu problema, qual foi a maior razão da sua jornada em ter enfrentado tais problemas, isso vai ser sobre a sua identidade, sobre quem você é e o que te trouxe até aqui. E contar essas histórias vão fazer toda a diferença para gerar valor, em que cada vez mais a gente sabe diferenciar aquele conteúdo superficial de um conteúdo verdadeiro, de um conteúdo autoral. Também existem algumas pesquisas hoje que as universidades já não sabem mais como fazer com a quantidade de informações e trabalhos sendo copiados por inteligência artificial. Eu digo que no tempo em que eu estudei, eu conversava isso muito com meus colegas de faculdade. Eu dizia, o esforço que eu tenho hoje vai ser uma mola propulsora para chegar no patamar em que eu quero chegar. Então eu quero te dizer aqui, alinhando alguns pontos já. O primeiro ponto de destaque de profissionais que vão se destacar nesse mercado da construção civil, sendo engenheiro, sendo arquiteto, sendo um líder de obra, um gestor de processos, vai ser o profissional que de fato sabe diferenciar e destacar assuntos e tendo foco naquelas observações daqueles assuntos em si. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo falar daquele profissional que sabe separar, que sabe filtrar todas essas informações e sabe ter foco em direcionar isso a seu favor. O que eu quero dizer com isso? Se a gente souber, como profissional, fazer uma leitura de mercado, interpretar os processos, ser adaptativo, comunicativo e saber ter o foco de fato filtrar essa enxurrada de informações, isso vai fazer toda a diferença. Porque seremos nós que vamos dominar a tecnologia. Seremos nós que dominaremos a comunicação e as informações. E não o contrário. Esse vídeo, ele é muito autoral e eu falo de problemas reais da construção civil. Eu tenho trabalhado em uma construção de um artigo científico para mapear as qualidades e características e habilidades do profissional do futuro na construção civil. Serão aqueles que não terão como concorrer com a enxurrada de processos tecnológicos, inteligência artificial, domínio de sistemas integrados que praticamente vão fazer todo o trabalho braçal, todo o trabalho operacional dos profissionais na construção civil. Então, se nós não nos prepararmos para isso, se não tivermos esse foco como uma primeira característica que esse mercado vai exigir com essas enxurradas de informações, a gente não se destaca. Nunca se falou tanto em pessoas com TDAH. Sabe o que isso significa para mim? É a quantidade de informações que o seu cérebro não tem capacidade para absorver ao mesmo tempo. Já a gente é sabido que a quantidade de informações que uma criança de 6 anos tem hoje é muito maior do que um imperador das eras passadas. A quantidade de tecnologia, de sistemas, de oportunidades que um adolescente tem hoje é muito, mas muito superior ao que a geração passada teve oportunidade de conhecer. Então eu vejo no mercado pessoas com TDAH dizendo com seus laudos, com laudo de médico, com tudo isso, que na verdade são pessoas que se enxurram de informações em redes sociais, em microconteúdos, em stories, como eu falei no início do vídeo, e estão na verdade destruindo os seus cérebros, estão desconectando a sua atenção, a sua capacidade de foco.
A gente consegue se deslocar de um lugar para o outro vendo uma quantidade de informações absurdas. E com o tempo, essa capacidade que o cérebro tem de absorver conteúdo, de desenvolver esse conhecimento, ele começa a ter essa percepção de começar a pulverizar conhecimento para gastar cada vez menos energia. Então, cada vez mais essas pessoas estão colocando a responsabilidade em laudos médicos dos seus próprios costumes e dos seus hábitos que estão destruindo a sua capacidade de percepção. Uma segunda característica que eu acho que vai ser extremamente disruptiva e vai destacar esses profissionais é a capacidade de gerenciar processos autocríticos. O que eu quero dizer com isso? São profissionais que pensam, que geram essa capacidade de refletir, seja posicionamento, seja processos, seja a sua própria comunicação, e possuem uma autenticidade. São profissionais que criam, com essa enxurrada de informações, de acesso e de possibilidades de utilização de inteligência artificial, cada vez menos as pessoas estão pensando para produzir conteúdo hoje. Vocês já devem ter percebido a quantidade de conteúdos que tem com a capacidade de você gerar isso num teleprompter. As pessoas estão lendo aquele processo, estão ali, na verdade, copiando uma informação e gerando um conteúdo que não é autêntico. E isso, na verdade, não gera nenhuma transformação nesse profissional. De novo, a gente não está tendo mais a capacidade de raciocínio. A gente não está mais tendo uma capacidade de profissionais que enxergam os tempos e movimentos e geram soluções para o futuro da construção civil. E cada vez mais a gente não vai ter essas informações sendo construídas de forma autêntica. Então, o profissional que hoje começa a refletir sobre o seu posicionamento, começa a ter uma autenticidade, uma autoralidade, aquele profissional que cria processos, que desenvolve dentro dele soluções, vai ser o profissional que vai estar diante de um Elon Musk e vai conseguir dissertar problemas reais que ele tem enfrentado e que não necessariamente ele tem conseguido resolver, porque não existem também sempre problemas que serão resolvidos. Vão ter problemas que a gente vai bater de frente com eles, não vai conseguir resolver, mas com o nosso próprio esforço a gente vai desenvolver a nós mesmos. É aquele velho ditado daquela parte. Não sei se você já ouviu falar sobre o mito de Sísifo. Na filosofia existia um homem que ele tinha um castigo eterno de carregar pedra. E aí ele movia essa pedra morro acima, e a pedra ela se movia milímetros e milímetros. E ele desabafava falando que esse castigo era insuportável. Só que com o tempo ele percebeu que na verdade ele se fortalecia. A pedra não saía do lugar, mas ele se fortalecia. Então é sobre esse posicionamento e essa mentalidade de profissionais que vão buscar essa autenticidade, essa reflexão, essa autocrítica para um enfrentamento e um destaque na Constituição Civil para problemas que são recorrentes e que muitas das vezes não têm solução. A gente bate na cultura, a gente bate na dificuldade da valorização dos profissionais, a gente bate na defasagem da mão de obra, das tecnologias ainda não desenvolvidas da maneira como deveriam, e são um cenário, na verdade, de oportunidades. Aí eu abro um parêntese. Eu estou falando de uma plataforma que hoje eu tenho criado e mentoreado alunos para se posicionarem, que é a Dixtria. Uma plataforma para você hoje, profissional, que está buscando se destacar nesse mercado, que está buscando um novo posicionamento, que está buscando interpretar movimentos e culturas da construção civil no mercado brasileiro e tem um cenário de oportunidades te esperando para dentro da Dixtria. Ali nós somos uma comunidade orgânica, aonde nós propomos problemas e soluções, aonde nós crescemos organicamente desenvolvendo um relacionamento nesse mercado, aonde o nosso propósito é conectar você ao seu propósito, a você identificar as suas características, a você identificar os seus desafios reais, a você entender quais são as dores, as maiores dores e os maiores problemas que a construção civil tem hoje. E ali você vai desenvolver uma jornada consciente, situacional da sua vida, do seu posicionamento pessoal
e saindo dali você vai criar um relacionamento com esse mercado. É isso que a Dixtria vai promover. Por isso eu te convido a entrar nessa plataforma, conhecer melhor esse projeto de vida. Não é só sobre o profissional, é sobre a vida, sobre o propósito e carreira da vida dos engenheiros e arquitetos na construção civil. Eu venho dessas dores, eu interpreto essas dores há algum tempo e por isso eu promovi esse movimento para que a gente pudesse conversar ali. E voltando a esse profissional que é autocrítico, que é reflexivo, que busca uma autoralidade, uma autenticidade para si, vai se destacar. E essa é uma das segundas características mais importantes que o mercado vai precisar nos últimos anos. O terceiro ponto que eu destaco aqui, que é um dos mais importantes, e esse é o propósito desse canal, é a capacidade de execução real na construção civil. São os profissionais que de fato saem do mundo da fantasia, saem do mundo do faz de conta, das teorias que são absolutamente irreais e transformam isso em valor na construção civil. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Como temos falado muito de tecnologia, como temos falado muito de sistemas e de processos de tecnologia, eu quero dizer que o profissional que não é humano, que é aquele que não identifica as dificuldades, o calor e a temperatura da construção civil, ele não consegue ter aderência nos relacionamentos. É o profissional que caga a regra. É o cara que está ali no dia a dia enxergando um mundo irreal, enxergando um mundo utópico, enxergando um processo de vida que não existe. É o profissional que quer implementar a tecnologia num canteiro aonde a cultura dessa equipe não vai absorver esse processo. Eu vou contar um caso de uma experiência que eu tinha tido aqui na construtora 2 anos atrás, onde eu estava atrás do melhor sistema operacional que poderia existir para integrar, são os processos 8D que a TOTVS apresenta. Tive N reuniões com o pessoal técnico da TOTVS, queria implementar, estava super animado, compartilhando ideias com parceiros e amigos meus na construção civil. E eu fui conversar isso com um professor meu, que ele é extremamente tecnológico, mas tem uma percepção humana absurda. Ele tinha me dado aula da matéria de estradas. E ele veio tomar um café comigo aqui no escritório, eu todo animado, construindo aquela ideia com ele, compartilhando esse processo. Ele vira para mim e faz uma analogia falando: Dimitri, você vai ter um canhão para matar uma formiga. Hoje a sua construtora não tem a cultura para que esse processo seja aderido. O seu processo organizacional aqui ainda não está maduro para isso. Então não adianta você implementar um sistema 8D todo estruturado, integrado, para que ele não seja eficiente. Você vai ter um canhão altamente tecnológico para matar uma formiguinha. Eu confesso para vocês que aquilo ali foi um balde de água fria. Eu fiquei completamente desanimado e desolado. Meu sócio não é uma pessoa técnica, ele é um investidor no processo construtivo aqui da empresa. E eu tinha dito a ele quais eram as características do software, quais eram as características desse sistema, como ele integraria todos os processos construtivos da empresa, da orçamentação, a nota fiscal, ao controle administrativo, a gestão de fornecedores, a gestão de relatório diário de obra, a controle planilha orçamentária, físico-financeira, cronograma. E eu estava extremamente animado com todo o processo praticamente sendo implementado. E aí esse professor vira para mim e fala: cara, você está com a visão irreal do mundo. Primeiro, trabalha na cultura das pessoas. A sua equipe ainda é nova, ela não é madura para isso ainda. Não adianta você ter o melhor sistema se as pessoas não sabem fazer uma interpretação real de quais são as demandas, quais são os problemas. Então, o profissional hoje que não souber interpretar a visão estratégica, o mundo real da construção civil, a temperatura do canteiro, a comunicação com o operacional, identificar quais são as características, a mentalidade desse processo, dessas pessoas, ele não vai conseguir implementar a cultura. E se ele não implementa a cultura nas pessoas, não existem processos que vão ser seguidos. E se não existem processos que vão ser seguidos, a tecnologia vai ser extremamente ineficiente. Então é disso que eu estou falando. Esse é um dos pontos mais importantes dos profissionais que hoje vão se destacar
nessa enxurrada de informações, nessa enxurrada de conteúdos, nessa enxurrada de tecnologias. E eu sou uma das pessoas que mais abraça a tecnologia, mas com um posicionamento crítico, com um posicionamento reflexivo, com uma ideia de construir processos reais, de transmitir verdades que sejam construtivas na vida das pessoas. Então não adianta você saber tudo de tecnologia, não adianta você identificar todos os sistemas tecnológicos e processos construtivos se você não é uma pessoa que identifica o canteiro, se você não é uma pessoa que identifica as necessidades reais das pessoas. Nos últimos tempos, eu nunca pensei tanto sobre tecnologia humana. São essas características que fazem as pessoas construírem histórias uma dentro das outras. É isso que o Elon Musk fala nesse vídeo, sobre que história a pessoa está contando da sua trajetória e quais os problemas reais que ela tem enfrentado e resolvido, e o que isso tem gerado de valor para o seu ecossistema, para o movimento que ela tem carregado em sua volta. Esse vídeo aqui hoje é um vídeo muito profundo, de um conteúdo muito técnico, que muito provavelmente vai existir muitas poucas visualizações. Mas eu te parabenizo por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, comenta nesse vídeo o que você achou dessa história, dessa construção de conteúdos que nós temos conversado. Curte esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas, não para que somente eu tenha visibilidade, mas que isso leve o máximo de pessoas possível a serem disruptivas e se libertarem dessa superficialidade. Então se inscreva nesse canal, seja muito bem-vindo à rotina de um engenheiro real, de quem está transmitindo verdade naquilo que passa. Que seja assim com você também. Até o próximo vídeo.